Olá, prezados alunos e alunas da Verbo Jurídico. Estamos aqui para o aulão da FCC, ou seja, tudo aquilo de que você vai precisar na sua prova no domingo. Venham comigo. Na aula de hoje, processo penal, revisão FCC, nós vamos começar falando de dois artigos que não adianta, isso aí em toda a prova da FCC tem, a gente tem que mais ou menos decorar, que são os artigos. Vamos lá? 252 e 254, respectivamente, Código de Processo Penal. O artigo 252 do CPP trata das causas de impedimento do juiz. Automaticamente, uma decisão proferida por um juiz impedido resulta na inexistência. Só lembrar do impedido e inexistência. Decoreba, mas é assim mesmo, dica de prova. Agora, uma sentença proferida por um juiz suspeito, que são os casos que a gente tem que saber, decore e salteado, do artigo 254 do CPP, que eles cobram isso muito. O juiz suspeito, ele profere uma sentença absolutamente nula. Então, há diferença sim entre o ato inexistente, juiz impedido, e ato nulo, absolutamente, juiz suspeito. Então, muita atenção, vai aqui a dica bem importante, marca no teu Código de Processo Penal exatamente os casos de impedimento, artigo 252, e os casos de suspeição, artigo 254, e a gente sabe, 5641, ato proferido por juiz suspeito acarreta nulidade absoluta e impedimento e inexistência. Além disso, nós temos de analisar a questão da competência. Como é que a FCC pergunta a competência? Depois não vai dizer que eu não avisei. Você precisa ler, você precisa decorar os artigos 102, 105, 109, todos da Constituição da República. Por quê? Porque nós vamos ter ali pessoas e que eles vão te perguntar exatamente assim, enfim, qual é o foro competente para julgar tal e tal pessoa. Por quê? Competência em processo penal, nós temos três espécies. Começamos sempre analisando a competência em razão da pessoa que prevalece sobre as outras duas. Lembrando que a competência em razão da pessoa é uma competência absoluta. Depois a gente passa, após ter, portanto, analisado a competência em razão da pessoa, sucessivamente a competência em razão da matéria, que também, cuja não observância acarreta nulidade absoluta, e por fim a competência em razão do lugar. Temos até a súmula 712 em relação a isso do Supremo. Na verdade, essa competência ratione loci, nós sabemos que ela é de natureza relativa. Então assim, ó, vamos de novo, vamos decorar os artigos 102, 105 e principalmente 109 da Constituição da República, lembrando então que é dessa forma que a FCC vai te perguntar sobre a competência. Depois nós temos ainda as exceções. Sim, estão previstas no artigo 95 do Código de Processo Penal. A FCC muitas vezes faz enunciados muito grandes. Basta para a gente saber, por exemplo, numa exceção de litispendência, ou seja, o mesmo réu respondendo pelo mesmo fato, é a vedação do bis in idem processual, nós sabemos que nós vamos ter a determinação exata se há ou não litispendência a partir da citação do réu. Por quê? O artigo 363 do CPP diz assim: o processo terá a sua formação completa com a citação do acusado. Então, é a partir, bem como ocorre no processo civil, é a partir daí, da citação, é que nós temos a triangularização da relação processual. E já aproveito para falar, porque a FCC é dona de perguntar isso, o ato de chamamento do réu ao processo, denominado, como nós sabemos, de citação. Essa citação, ela pode se efetivar de duas maneiras. Uma primeira é a chamada citação real ou pessoal, ou seja, quando o réu possui endereço certo, ela far-se-á por mandado, por precatória ou por rogatória, lembrando que a citação por carta rogatória, artigo 368 do CPP,
é uma causa suspensiva da prescrição. Ainda, ela pode ser, tem isso caído muito na FCC, por hora certa, artigo 362 do CPP, assim ó, 99,9%, mas dá uma olhada com calma, não me faz a prova de supetão. Se aparecer a palavra ocultar, é porque a citação será feita por hora certa. Olha a pergunta que a FCC já fez. Meio ridícula, com todo respeito, mas você não pode errar. Diz assim, ó, o Código de Processo Penal prevê a citação por edital, mas o procedimento dela é previsto no Código de Processo Civil. Tá certo, por quê? Porque o CPP remete ao processo civil. Então te liga no tipo de pergunta. Consequência da citação ficta, que é uma delas, a citação por hora certa, é a seguinte: o processo ele terá seguimento, cuidado, terá seguimento com a nomeação de defensor dativo / público. E a outra forma de citação fictícia é quase a besta, porque é o artigo 366, é a citação por edital. Não te esquece, por favor, que eles vão te cobrar isso, que na citação por edital, 3, eu disse, cantando aquela musiquinha, lembram? 1, little, 2, little, 3, little angels. 3 são os requisitos para que a gente tenha a citação por edital. Primeiro, réu citado por edital, mas não comparecimento do réu, mas sem advogado constituído. Essas 3 coisas juntas, te liga, acarretam 2 coisas: a suspensão do processo e a suspensão da prescrição. Como dizia aquele banco Bradesco, é aquele que faz assim, ó, não é aquele da voltinha que é o Itaú, é o Bradesco, lembra disso? Quando a Luísa Malta cantou em 2010, se você quiser eu vou, se você... O final aparecia assim, ó, presença. O réu é como o Bradesco. Citado por edital, ele tem direito de presença. Então o processo fica suspenso. Mas a prescrição, ela tem um limite, que é o da súmula, anota aí, 415 do STJ. Pena máxima cominada em abstrato. E aí, a gente tem perguntas de prova que a FCC faz. E ela diz assim, ó, por exemplo, a citação por edital do réu autoriza a produção antecipada de prova. Não! Não! Claro que a prova vai se perder, porque o processo vai ficar que nem filme americano. Freeze! Lembram do Keanu Reeves entrando para salvar o Morpheus? Lembram? O cara perguntou assim para ele, você tem alguma coisa de metal aí? Ele tava com aquele capotão Armani preto, bonitaço, com aquela aleijada torta da Carrie Ann Moss. Lembram? Claro que vocês lembram. E aí ele mostrou aquele monte de arma e o cara disse, freeze! Então assim, ó, vamos nos ligar exatamente nisso. O processo fica suspenso até que o réu compareça ou seja citado pessoalmente. Mas a prescrição, ela vai ter um limite máximo, que é a súmula 415, e, não obstante esse freeze, essa suspensão, não poderá ser feita por si só por esse artigo, a produção antecipada de prova, sequer decretada prisão preventiva. Tem que ter fundamento. Falando ainda em chamamento de ato processual, o que é importante aqui? Pessoal, liguem-se principalmente nas súmulas 310, vamos colocar aqui, vamos organizar, dividir o nosso quadro, súmulas 310 e 710, ambas do STF, certo? Tudo isso a gente vai somar ao artigo 798 do CPP. Então assim, ó, não tenha vergonha de coração, a FCC sempre pergunta isso, ok? De ficar lambendo o dedo e contando. Vou botar assim, ó, o prazo cai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, babá. Vou dar um calendário no enunciado da questão. Então assim, ó, pelo amor de Deus, prazo processual. Prazo processual. Primeira coisa, como é que você sabe se você está diante de um prazo processual ou de um prazo penal, como a FCC pergunta? Basta você se questionar o seguinte, a matéria que estão me perguntando agora conduz à extinção da punibilidade, artigo 107 do Código Penal? Sim! A gente conta como se conta um prazo penal. E prazo penal, você sabe, você conta o dia do início, mas você desconsidera o dia do fim. Portanto, sempre cai um dia antes. Agora,
prazo processual. Eu já sei quando quando não extingue a punibilidade. Automaticamente, artigo 7, 9 e 8 e essas súmulas, você não conta o dia do início e conta o dia do fim. Lembrando que se o primeiro dia ou o último dia do prazo for dia de Reis, Carnaval, Rei Momo, Gru, meu mavado favorito, for feriado, esse primeiro dia ou último dia, isso é muito importante, de coração, ele se prorroga até o primeiro dia útil seguinte, algo que não, eu disse, não acontece com o prazo penal. Muito importante isso. Súmula 710. Isso aqui não é processo civil, portanto, te liga, a FCC pergunta, é detalhe, mas tem que saber. No processo penal, os prazos são contados a partir da efetiva intimação, citação ou notificação e não da juntada, pelo amor de Deus, do mandado aos autos com o ato de intimação, notificação ou citação devidamente cumprido. Tá aqui, ó. Isso aqui não é processo civil. Além disso, nós temos que enfrentar todas elas questões da FCC, a questão relativa à prova. Relembrando que o artigo 155 do CPP trata de elementos informativos que são destinados ao Ministério Público e que prova mesmo ocorre com contraditório judicial. Não que o juiz não possa levar em conta, isso já foi perguntado, os elementos informativos, obtidos, portanto, por exemplo, no inquérito policial, desde que eles sejam corroborados, repetidos no processo com devido processo legal, corolários, contraditório e ampla defesa. Além disso, nós temos ainda as chamadas medidas assecuratórias, e lembrando, o arresto, o sequestro, a hipoteca legal. Dá uma boa olhada nisso, quando é bem móvel, quando é bem imóvel, isso é muito importante, é autoexplicativo, está na lei, mas dá uma olhada bem boa em relação a isso. O incidente de insanidade mental do acusado. FCC perguntou o seguinte: o incidente de insanidade mental suspende o curso da prescrição? Não. Vamos voltar? Vamos. O artigo 116, eu disse 116, inciso 1 do Código Penal, que trata das causas suspensivas da prescrição. Causa suspensiva, isso é importante, sempre lembrando, é Encol. Como assim? A gente já, em algum momento da vida, viu um prédio da Encol que tinha que ter 15 andares, só que no 5º andar, como diz aquela música brega da Shakira, a empresa faliu. Então, quem construiu, isso já caiu na prova da FCC, é só o re que vai te fazer errar ou não. Porque quando é causa suspensiva, o prazo recomeça de onde parou. Quando é causa interruptiva, é Palace 2. Aquele patife que fez aqueles prédios que no Carnaval de 98, foram ao chão. Lá não é lá é começar do zero. Então, nesse contexto aqui, o 116, vamos concluir o raciocínio, inciso 1 do Código Penal diz assim, antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória, a prescrição não corre. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo questão de que dependa o reconhecimento do crime. Pode colocar aí e coloca, os bons códigos têm, mas coloca ver artigos 92 e 93 do CPP, que são os dois artigos que tratam das chamadas QPs, questões prejudiciais heterogêneas. Por quê? O 116, inciso 1, fala em outro processo. Vamos pegar o exemplo que todo mundo dá desde 40, que é a bigamia. Ora, se alguém está sendo processado por bigamia, não é o juiz do crime, lógico, que vai enfrentar a questão da anulação do primeiro casamento. Quem vai enfrentar isso é o juiz do cível. Então, quando for questão prejudicial heterogênea, não preciso ser Thundercat para saber onde é que estão. Já acabei de dizer, 92 e 93. Aí sim, o processo e a prescrição ficarão suspensos. Agora, o incidente de insanidade mental que começa no artigo 149 do CPP é uma QP? Sim, é uma questão prejudicial heterogênea? Não, é homogênea. Por quê? Porque ela começa e tem fim no processo penal. Então, olha a pegadinha, tu não me cai nessa.
o incidente de insanidade mental não suspende a prescrição. Por quê? Porque não é em outro processo, ela começa e termina no processo criminal. Ainda, em relação a isso, em relação à questão, vencido isso, da prova penal ainda, dá uma olhada no artigo 158, a questão do crime que deixa vestígios e que pode ser suprido caso desaparecido pela prova testemunhal, artigo 167, não pela confissão, te liga nisso. Além disso, vamos ler bastante o artigo 185 do CPP, o ato de interrogatório do réu. Então, a FCC perguntou o seguinte, claro que a gente não faz isso, por isso que a gente acaba errando, mas aqui você não vai errar. Então diz assim, ó, o interrogatório do réu preso será feito preferencialmente no estabelecimento prisional em que ele se encontra. Antes da reforma não se usava, agora muito menos. Por quê? Antes só iam juiz, Ministério Público e o secretário. Ou seja, a gente ia de Mini Cooper, de Cinquecento, de Smart. Agora não, agora é literalmente a pequena Miss Sunshine com a sua Kombi. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos a AIJ, ou seja, a audiência é uma só. Então, vocês imaginem quem é que ia ter que ir ao presídio para interrogar o réu preso. Até a avó do Badanha. Testemunha, juiz, Ministério Público, ou seja, só de Kombi ou de besta. Então isso não se faz, mas te liga. A regra do interrogatório do réu preso é no estabelecimento prisional em que ele se encontra. Aliás, réu preso, ele não é simplesmente requisitado. Ele é citado pessoalmente, portanto vai o oficial de justiça no estabelecimento prisional em que ele se encontra e fará a citação. Já a reboque, a FCC perguntou, não sou eu não teria capacidade para isso. Súmula, marca aí com a marca texto, súmula 351 do Supremo. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação a que ele responde ao processo. Muito cuidado com isso. Problemas de citação são costumeiramente perguntados nas provas da FCC. Te liga nisso. Lembrando, a gente tem também juizado especial federal, que, claro, pega muita coisa do JEC estadual, quase a besta, artigo 66, parágrafo único da lei 9.099 de 95, cabe citação por hora certa no GCRIM, mas não cabe citação por edital, ok? Isso é bem importante. Além disso, nós temos que considerar ainda, em relação à prova, a questão do número de peritos, o oficial ou quando não oficial, os dois com curso superior, enfim. Temos que lembrar ainda, em relação à prova, que o interrogatório do acusado, essa foi a grande modificação dos procedimentos e que já havia no Juizado Especial Criminal Federal, o interrogatório é o último ato da audiência. Comprovando que, claro, é meio de prova, mas também e principalmente o interrogatório é ato de defesa, porque primeiro o réu ouve tudo aquilo que se tem para falar dele de mal e de bom e só depois ele faz a sua defesa pessoal. Além disso, nós temos que nos ligar, que a FCC pergunta os detalhes da prisão em flagrante, como é que tem que ser feita, quem é que tem que lavrar o auto, enfim, testemunhas, tudo isso. Eu não vou aqui ficar lendo a lei e menosprezar a sua inteligência, mas dá uma boa olhada nisso, dá uma boa olhada no artigo 312 do CPP, os requisitos da prisão preventiva, dá uma boa olhada também no artigo 319 do CPP, que eles também perguntam bastante, aquelas medidas cautelares diversas da prisão. Isso é muito importante. Vamos dar uma puladinha? Vamos. A questão é a seguinte, falou em prisão processual, que hoje basicamente virou prisão preventiva. Não te esquece, sentença, a FCC pergunta que o artigo 387, parágrafo 2º, diz que caberá ao juiz da sentença aplicar o que eu costumo brincar, mini detração, porque não acabou com a competência para a detração do juiz da execução penal. Então, o juiz da sentença, do processo de conhecimento, ele, para fixar o regime, ele irá se valer já do tempo de prisão processual. Digamos que o réu tenha sido condenado a uma pena de 9 anos,
mas tenha ficado, por exemplo, que é regime fechado, mas tenha ficado 2 anos preso preventivamente. Ora, ele já sai cumprindo pena no regime semiaberto, porque 9 menos 2 são 7, e 7 é regime semiaberto. Além disso, é muito importante que a gente fale, meu Deus, da sentença penal. Classificação dos atos judiciais. Despachos não possuem carga decisória, decisões interlocutórias simples. Detalhe aqui, ó, despacho não é recorrível, como diz a minha avó que é alemã. Por quê? Porque não tem carga decisória. Decisão interlocutória simples. Por exemplo, o recebimento da denúncia ou da queixa. De regra, anota aí, por favor, de coração, isso é muito sério. Decisão interlocutória simples não é recorrível, salvo se a hipótese estiver prevista taxativamente no artigo 581. Aí perguntaram o seguinte, já na FCC. Oferecida resposta à acusação e verificado o extreme de dúvidas que o réu agiu em estado de necessidade putativo, deverá o juiz absolver sumariamente. O CPC está dentro de nós. Por quê? A absolvição sumária do artigo 397 é mérito, cabe apelação, perguntaram isso, cabe apelação e é o próprio artigo, como diz Nutti, 330 do CPC, julgamento antecipado da lide. Só que tem que ter certeza. Isso é muito importante. Além disso, nós temos que tratar, logicamente, isso me arrepia porque isso cai sempre na FCC. 2 temas importantíssimos. Artigo 383 e 384, ambos do CPP. Estou falando, é claro, da emendácio e da mutácio libelli. O que acontece? Princípio da correlação, vem comigo. O princípio da correlação diz assim, meus queridos alunos e alunas. O juiz, ele só pode dar aquilo que estiver contido na denúncia. Toda vez que o juiz der diferente ou der mais do que aquilo que está na denúncia, ele estará julgando de forma absolutamente nula. E por quê? Porque ele não está atendendo ao princípio da correlação. Agora, cuidado, eles vão te colocar um crime que a gente sabe de cor e salteado que é mutácio. Aliás, a regra é mutácio, mas ele vai colocar escondidinho e se tu não leres o enunciado com calma, tu não vais achar a assertiva correta. Então, eles fazem isso, a FCC é dona de fazer isso. Por favor, não erra. É um caso de mutácio, vamos devagar. Só que eles, assim, ó, com uma varinha de condão, transformam em emendácio, com a seguinte expressão: conforme ou como está na inicial. Aí, parou tudo. Aquilo que era uma mutácio libelli acabou de virar para a banca e para nós uma emendácio libelli, e a gente sabe que na emendácio libelli nada precisa ser feito. Por quê? Porque o fato, e o réu se defende do fato, o princípio da consubstanciação, nada precisa ser feito, ao passo que na mutácio, fúria mais embaixo. Por quê? Porque o que se alteram são os fatos. E automaticamente, alterando-se os fatos, obrigatoriamente deverá haver aditamento à denúncia. Te liga nisso. Vai ter que mudar o juízo competente, nós vamos aplicar benefícios da lei do JEC e, além disso, marca lá a súmula 337 do STJ. Por exemplo, um tráfico e um uso quando a alegação do réu é de que a droga não lhe pertencia. Nesse caso, estaremos diante de uma mutácio libelli, só que o juiz, esse inicial, originário, ele vai ter que remeter o processo, porque o uso de drogas, não vou cantar Bob, mas o uso de drogas sem preconceito, adoro Bob, certo? É uma impo, portanto, é julgada perante o juizado especial criminal. Te liga, pelo amor de Deus, nisso. Dá uma olhada lá no 390, 392, que eu não vou ler porque é pura decoreba, a questão da intimação da sentença, ou seja, que eles sempre perguntam também. Agora, eu vou repetir, porque isso aí, ó, é de coração, eu já passei por isso e isso é muito delicado.
dá uma estudada boa na emendácio e na mutácio libelli. Execução penal. A FCC perguntou o seguinte: aos presos condenados ao regime fechado, dependendo do caso concreto, o juiz irá submeter o apenado a exame criminológico. Pé! Esse pé eu odeio fazer, mas é para chamar a tua atenção. Pessoal, o artigo 8º da LEP diz assim, ó, que ao preso condenado definitivamente ao regime fechado é obrigatória a realização desse exame. Parágrafo único. Será facultativo quando for preso que começa a cumprir pena no regime semiaberto. Já perguntaram também, sobre regime fechado. Era um crime punido com detenção. Mas não colocaram a palavra inicialmente. Então pode, tá certo, por quê? A gente sabe pelo 33, diga 33 do Código Penal, que detenção jamais, nunca nessa vida começa a ser cumprida no regime fechado, but por meio de regressão, artigos 111 e 118 da LEP, lá no curso do cumprimento da pena, ele vai poder regredir ao fechado. Então te liga nisso, não falaram inicialmente. Súmulas de regime inicial de cumprimento da pena. Anota: 240 do STJ, 269 do STJ, 718 e 719 do Supremo. Marca bem isso e lê, porque eles vão te cobrar isso. A 269, eu vou fazer um close caption, porque ela é muito mal escrita. Então ela diz assim, ó, vamos só para melhorar o conteúdo dela, diz assim, ó. A reincidência, por si só, não implica na fixação do regime inicial fechado, vírgula, mas no regime imediatamente mais gravoso do que a quantidade de pena iria permitir. Claro que só vai funcionar, vamos trocar em miúdos isso, para aquele que tenha sido condenado a uma pena de 4 anos, seria regime aberto, por essa súmula, ele vai para o regime semiaberto. Lembrando, detenção nunca começa no regime fechado e reincidente jamais começa a cumprir pena no regime aberto. Além disso, te liga no trabalho, te liga no 126, que fala muito sobre a remissão da pena pelo estudo, pelo trabalho. Além disso, 127 da LEP diz assim, norma, como esses dias eu ouvi de um aluno melhorante, porque caso praticada falta grave, somente será abatido até o prazo máximo de 1/3 do tempo que foi remido. Ele só perde até 1/3. Ainda em relação ao habeas corpus, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pegadíssimas de habeas corpus. Perguntaram assim, ó, qual é o recurso cabível quando nós temos uma decisão que declara extinta a punibilidade? Está no habeas, está no 648, mas cuidado. É a típica pergunta pega-ratão. Por isso que eu digo, ó, procedimento, se puderem pegar aqui, não é aquele filme Melhor Impossível. Lembram Jack Nicholson com o Verdel? O cachorro do vizinho, lembram? Que ele caminhava com um pacotinho de bacon, ele tinha toque, então ele caminhava só olhando a lajotinha da frente. Procedimento não é assim. Procedimento é um Lego. A gente tem que saber o todo. É um revel, como tinha na minha época. É como um quebra-cabeça. Então assim, ó, a gente tem que saber exatamente aonde a gente está. Por quê? Pelo 581, inciso 8, cabe rese da decisão que declara extinta a punibilidade. Se for em sentença, cabe apelação. Se for na execução, cabe agravo, 197 da LEP, que não tem efeito suspensivo. Vamos dizer isso já para matar isso. E outra coisa importante, em relação a isso, subsidiariamente vai caber habeas corpus. Mas em havendo cabimento expresso de recurso, a gente vai optar pelo recurso. Lembrando que juiz e delegado de polícia, como enquanto juiz e delegado, não podem impetrar habeas corpus. Como cidadãos comuns, sim. Ministério Público detém legitimidade para impetrar mandado de segurança. Agora, FCC, a gente não vai cair nessa, perguntou assim, ó, cabe habeas corpus quando há decisão de suspensão condicional do processo? Sim! Porque se o benefício gurizada for revogado, o cara pode sofrer uma coação ilegal. Então cabe, a FCC perguntou isso, lembrando súmula 693, eu disse 693 do Supremo, que fala, quando não houver previsão de PPL, pena privativa de liberdade, o remédio cabível não é o habeas,
mas o remédio cabível é o mandado de segurança. Ficamos por aqui hoje com as nossas dicas da FCC. Lembrando, eu já passei por isso, sei o quanto é difícil e, portanto, não vamos menosprezar esse nosso momento de fazer concurso. Mas há uma frase muito importante de Bertolt Brecht que diz assim: há homens que lutam por um dia, e esses são bons. Mas há homens que lutam durante um ano inteiro, e esses são muito bons. Mas há homens que lutam por uma vida inteira, como eu quero de vocês. E esses são imprescindíveis. Lutem, torçam, mas acima de tudo, sejam felizes. A vida é curta, aproveitem e amem como se não houvesse amanhã. Foi um prazer ter estado aqui, um beijo enorme para vocês, boa sorte.